Olá pessoal, tudo bem? Chegou o grande dia, 31 de março. Bora comemorar! Tchê, eu fico apavorado pelo seguinte. Minha professora lá, minha ex-professora de história no tempo de primeiro grau, colocou que quase infartou quando o ministro falou que o nazismo foi um regime de esquerda. Eu mostrei para ela que foi um regime de esquerda, né? Mostrei para ela através de professores, né? Através de provas, né? E principalmente através dos discursos do próprio Adolf Hitler, né? E o principal, da maneira dele governar, né? Então, tá lá. Não contestou. Agora o que eu fico pensando, tia, é o que essas guriazinhas de 19, 18 anos lacradoras, que colocaram ditadura nunca mais, ditadura nunca mais, ditadura nunca mais. Que eu vi um texto, uma guria que colocou, que querem comemorar 31 de março, sendo que as mulheres foram estupradas até por ratos no DOPS, e que houve tortura, e que houve barbárie, que houve não sei o que, isso, aquilo, barará. Cara, guriazinhas. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês, guriazinhas, tá? Pessoal mais novo, converse com seus avós, tá? Eu moro em Santa Maria, onde tem o segundo maior contingente militar, tá? E meus avós nunca nem conheceram, nem meu pai, ninguém conheceu alguém que foi torturado, tá? Meu pai sempre disse que foi a melhor época da vida dele, tá? Não conheceu ninguém que foi torturado, ninguém, tá? Ninguém, nem... porque meu pai não andava com bandido, para início de conversa. Então é o seguinte, eu vou explicar uma coisa para essas guriazinhas lacradoras. E geralmente são guriazinhas que tem foto beijando outras ali. Nada contra, querem colocar foto até transando, coloque, o problema é dela. Cada um sabe da sua vida, cada um faz o que quer. Mas são aquelas, tipo, aquelas rebeldezinhas, sabe? Tu vê aquelas que querem chocar a sociedade, que colocam umas fotos lacradoras, que fazem textão lacrador, né? E é aquilo que eu sempre digo, né? Os lacradores no fundo são ignorantes, né? Porque eles não têm embasamento nas coisas. Eles pegam uma coisa e botam como se fosse assim, ó, estupradas por ratos. Mas que barbaridade. Então eu vou dizer uma coisa, guriazinhas, gurizinhos. Me diga uma ditadura no planeta todo, em que se implanta uma ditadura sem dar um único tiro. Me diga uma ditadura onde exista dois partidos. Um partido de oposição, né? Na China, por exemplo, em Cuba existe um partido, mas é um só, né? Inclusive em Cuba existem 600 e poucos congressistas, mais do que o Brasil, mas é um partido só, né? Só um partido. Tenta ser oposição lá em Cuba, tenta ser oposição na China, para ver o que acontece. Então é o seguinte, onde existia dois partidos, um partido de oposição, tá? Onde eram eleitos os deputados e o ditador trocava de 4 em 4 anos, tá? De 4 em 4 anos. E onde a própria esquerda disse que em 21 anos de governo militar, o governo militar matou 357 pessoas. Ditaduras matam milhões, né? E todos foram em combate, tá? Por quê? Porque eles estavam assaltando bancos, porque eles estavam colocando bombas, porque eles estavam sequestrando embaixadores, porque eles estavam matando militares, inclusive eles matavam com requinte de crueldade.
Sem contar que muitos que aparecem na conta dos militares foram eles próprios que mataram, porque era justiçamento que eles faziam. Então vocês têm que entender o que era a guerrilha naquela época, tá? Antes de falar ditadura. O Brasil nunca viveu uma ditadura, nem sabe o que é uma ditadura. Tá? Nem sabe o que é uma ditadura. Nós vivemos sim um regime militar ou um regime vigiado. Nós vivemos um período em que o exército deu um contragolpe sem dar um único tiro, porque toda a população pedia. Peguem os jornais da época para vocês verem, guriazinhas lacradoras. Peguem jornais da época de 64, tá? Para vocês verem, Globo. Todo mundo pedia aos militares. A Marcha da Família saiu às ruas, aos milhares, implorando para os militares tomarem conta do nosso país, tá? Para evitar que o comunismo assumisse o Brasil. E nós iríamos virar uma nova Cuba, tá? Então, assim, ó, vão estudar, pesquisem. Parem de querer ser lacradores. Ai, ditadura nunca mais. Ai, ditadura. Não houve ditadura. E a própria Globo apoiou. E o Roberto Marinho morreu e nunca desmentiu o apoio dado. Nunca desfez o apoio que ele deu para os militares, tá? Então, o seguinte, me mostrem uma ditadura onde é implantada sem um único tiro, onde tenha 2 partidos, onde tenha eleitos seus congressistas, aonde o cidadão tinha liberdade de ir e vir, aonde o cidadão poderia comprar até 4 armas de fogo e portá-las com direito a posse e porte de arma. Qual é a ditadura que fez isso? Me respondam. Um lugar no planeta todo que tenha essa ditadura. Me digam, ou vocês criaram um conceito novo de ditadura. As guriazinhas agora de 18, 19, 20 anos, 17, criaram um conceito novo de ditadura. Ditadura na cabecinha delas, oca. Que só ouvem porcaria na faculdade. Ou estão fumando muita maconha. Ditadura nunca existiu no Brasil. Vocês não sabem o que é ditadura. Vocês querem saber o que é ditadura? Passagemzinha para Cuba. Vão para Venezuela. Aí vocês vão ver o que é ditadura. Aí vocês vão viver o socialismo.